perguntar uma coisa. Você já fracassou? Mas você já fracassou de verdade ou você desistiu? Tem diferença. Então, a maioria das pessoas creem que fracassaram, mas na verdade elas nem conseguiram fracassar. Conseguir fracassar é uma honra. Fracassar quer dizer que você aprendeu. A maioria das pessoas só desiste. E como você fica? Seu estado de espírito fica como no fracasso? Você fica feliz? Você comemora fracasso ou você só comemora a vitória? Deixa eu lhe ensinar uma coisa que eu aprendi na palavra com Paulo. Em Filipenses 4, de 4 ao 7. Vamos lá. Alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação notória a todos os homens. O Senhor está próximo. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes, através de Cristo Jesus. Deixa eu repetir novamente o versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. Paulo escreveu essa carta a Filipenses. E como é que você imagina o estado de espírito? Que situação uma pessoa estava para escrever uma carta dessa? Alegrai-vos sempre. Ele não diz alegrai-vos de vez em quando. Ele não diz aqui alegrai-vos a maior parte das vezes. Ele diz aqui alegrai-vos sempre. É uma palavra de comando. Sempre. Em todas as situações. E se eu lhe disser que a pessoa que escreveu essa carta, no momento que ele estava escrevendo, talvez para muitos de nós fosse o pior momento da vida. Você, no pior momento da sua vida. Eu, no pior momento da minha vida. Será que a gente ia conseguir escrever isso aqui? Alegrai-vos sempre no Senhor? Que segredo maravilhoso para a cura interior e para a restauração. Você aprender com seus erros, você aprender com seus fracassos. O Paulo, ele nos ensina aqui, nessa alegria constante. Ela não quer dizer ausência de problemas, ela não quer dizer que você está bem, ela quer dizer que o seu espírito continua vivo, ela quer dizer que você continua com ânimo, você é uma pessoa animada, você é uma pessoa viva, viva em Deus, viva por Deus, viva através de Jesus Cristo. É isso que Paulo quer dizer aqui. E pensa bem, nessa época aqui, hoje em dia as prisões, eu conheço a realidade das prisões. As prisões de hoje já são bem penosas, bem tristes. Dificilmente alguém preso hoje ia ter a consciência de escrever algo assim. Imagina na época de Paulo, imagina no século I, como era a situação da prisão. Estudos indicam que quando as pessoas eram presas, elas eram tiradas suas vestes, ou seja, deixado nu. Elas levavam em torno de 30 chicotadas para qualquer tipo de crime. Era uma espécie de correção inicial. Os chicotes, quem assistiu a Paixão de Cristo de Mel Gibson pode ter noção de como eram, né? Então 30 chicotadas bem doídas. E Paulo estava nessa situação quando ele escreveu esse livro. E ele dá um show de ensinamento a gente, né? Manter o ânimo nas derrotas também, manter o ânimo no fracasso, né? E aí eu falo eu vou contar a vocês a história do meu primeiro fracasso, porque a minha vida inteira eu desisti e eu achava que era a mesma coisa, só que na desistência não tem ganho, só tem perda. O fracasso tem ganho, o fracasso deixa ensinamento. E há muito tempo atrás eu trabalhava como técnico de informática, trabalhava no suporte técnico de TI. E eu, comecei a perceber que eu precisava melhorar de vida, eu precisava mudar algo. Eu precisava ganhar um pouco mais, eu precisava ter uma estrutura melhor, porque era aquela coisa de no final do mês sobrava mês pro meu salário, né? E não dava. O que acontece? Eu vi que eu deveria estudar, eu deveria fazer o que eu nunca fiz. Fica outro ensinamento. Você quer viver o que nunca viveu? Faça o que você nunca fez.
Faça o que você nunca fez. É a única forma de mudar de verdade e viver o que você nunca viveu. Então eu queria viver algo diferente. Eu queria um emprego melhor, eu queria uma estabilidade, eu queria uma coisa melhor. E na época, nós sempre temos que ter referências, né? Eu tinha uma referência. Eu tinha um amigo que trabalhava no Ministério Público do Rio Grande do Norte. E para mim essa foi a referência. Eu queria estar lá. Eu queria trabalhar com eles, porque eles tinham um salário digno, porque eles viviam muito bem. E eles têm lá um sistema de processo seletivo que é público, né? Eles não pegam só servidor da casa, eles pegam qualquer pessoa do povo, por meio de diário oficial, que vem a chamada para essa seleção. E eu participei da primeira, participei só para testar. E eu, lógico, não entrei, meu currículo nem passou da primeira fase, mas eu, primeiro, vi que funcionava. Segundo, eu acreditei que era possível, porque veio a resposta do que faltava no meu currículo para ele ter sido analisado. Então eu sabia muito bem o que eu precisava fazer para ter meu currículo analisado e poder concorrer a essa vaga. E na época eu trabalhava para uma empresa em Salvador e eu decidi largar meu emprego, ficar morando em casa fazendo bico para fazer meu curso superior, porque eu precisava de curso superior. Era o primeiro ponto que eu precisava. Era curso superior. E foi uma decisão muito radical, muito doida, assim, para todo mundo. Minha família me criticou muito, eu fui taxado como vagabundo, como maluco, irresponsável, porque com essa decisão eu coloquei minha família numa situação de penúria maior do que já estava. Se faltava mês no fim do salário, agora eu só tinha mês, eu não tinha mais salário. Eu tinha bico. E foi isso que eu fiz. Eu decidi que queria me formar, só que eu decidi que queria me formar no menor tempo possível. Então eu estudava de manhã e estudava à noite. Eu pagava um semestre pela manhã e pagava um semestre pela noite. E eu terminei meu curso superior na metade do tempo, fazendo isso, fazendo essa loucura. Todos os professores me chamavam de louco, os alunos, porque eu pagava cadeiras em vários semestres diferentes para poder dar conta de fazer isso. Eu pagava em torno de 12 a 14 matérias por semestre. Como eu estou falando, eram 2 semestres em um que eu fazia, um de manhã e um à noite. E foi um tempo muito difícil, cara, muito difícil. Eu posso dizer que tive várias oportunidades de desistir, apareceram várias oportunidades de emprego, principalmente quando eu estava do meio para frente do meu projeto. Às vezes para tentar a gente, né, querem tirar a gente do trilho, e quem não sabe para onde vai pega qualquer caminho, mas eu sabia para onde eu queria ir, eu tinha foco, eu tinha entendimento da minha situação, eu tinha autorresponsabilidade, eu sabia que só eu podia mudar minha realidade. Então eu segui em frente, não me desviei do meu caminho, segui em frente, mesmo passando necessidade, assim. Nossa, teve dia de comprar uma quentinha para dividir para 3 pessoas, passava a semana com R$50 para alimentação, era uma coisa bem difícil, foi muito difícil, não foi fácil. E enfim, eu me formei, consegui me formar. Nesse meio tempo eu fiz alguns cursos preparatórios e, curiosamente, eram bem regular essas contratações que tinha no Ministério Público. Era em torno de a cada 10 meses tinha uma chamada dessa. E uns 2 meses depois que eu me formei, eu comecei a fazer mestrado. E no início do meu mestrado veio uma seleção e eu fui participar. E meu currículo passou para a segunda fase. Eu fui chamado para uma entrevista e durante a entrevista eu fiquei nervoso, que é normal, minha situação estava bem difícil, eu fiquei bem nervoso, mas veja bem, eu fui embora e fiquei uns 10 dias aguardando a resposta dessa entrevista. E pode ser louco o que eu vou dizer, pode até parecer que não é, que é falso e tal, mas não é, cara. Eu recebi um não. Eu não fui selecionado, mas eu fui até a segunda fase, recebi um puta de um feedback muito bom, e vou lhe falar, vocês não têm ideia de como eu fiquei feliz por esse fracasso, porque como esse fracasso me ensinou. Foi a primeira vez que eu consegui ir até o fim de um projeto meu, a primeira vez que eu consegui iniciar e terminar algo.
Vocês não têm ideia de como eu aprendi com esse não, como eu aprendi com esse fracasso. E eu não desisti. Eu só quero dizer a vocês, a mensagem de hoje vai parar por aqui, porque o que eu quero ensinar é: seja feliz com o seu fracasso. Esse meu fracasso me ensinou muito, e eu fiquei muito, mas muito feliz quando eu enxerguei isso, quando eu aprendi isso. Beleza? E a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido, e vou terminar a história. No outro vídeo eu vou terminar essa história, porque tem mais. Eu insisti e continuei. Beleza? E a gente se encontra no próximo nível. Valeu!